Um homem preocupado estava a fugir de um armazém depois de o seu informador o ter desiludido. Ele deveria estar sozinho nesta reunião. Mas em vez disso, trouxe consigo uma turma inteira. 4 rapazes foram mortos nesta reunião. Outro foi gravemente ferido e capturado pelo inimigo. Sentou-se e sangrou. Neste momento, um homem aproximou-se dele. Sorriu para Max, porque começou a chorar. O homem acreditava que a Yakuza devia ser severa e fria, e não irritante daquela forma. O bandido agarrou o tipo pela cabeça e começou a bater-lhe com a cabeça no chão de betão. O homem estava interessado em saber se o seu adversário estava pronto para morrer. Acreditava que já não havia espaço para a Yakuza no Japão. Os seus rapazes chegaram a este armazém prontos para combater, e aí encontraram macacos cobardes que nem sabem matar. Este homem considerava estas pessoas um lixo. Ao sair, o mafioso ordenou a AOS seus subordinados que atassem uma pedra a Max, mas que não o matassem já. Tinha a certeza que os outros viriam atrás dele e queria usá-lo como isco. Max compreendeu que não lhe restava muito tempo, mas não podia trair os seus companheiros. Neste momento, reparou num menino a aproximar-se dos bandidos e começou também a preocupar-se com esta criança. Não percebia o que este miúdo havia esquecido neste armazém. Ao ver o olhar do rapaz, o bandido assumiu que os dois se conheciam. Pensou que era um dos camaradas de Max, e por isso decidiu agarrá-lo. O homem agarrou o tipo sentado no chão pelos cabelos e colocou-o de pé. O bandido presumiu que se tratava de um ladrão comum. Até teve um pouco de pena deste tipo, mas deu ordem para o matarem, pois não precisavam de testemunhas. Pensou que se tratava de uma criança comum sem abrigo que não tinha nada para comer e então decidiu entrar no armazém para que, se estivesse cheio de materiais de construção, ninguém suspeitasse de nada. Isto era algo comum numa cidade assim. O bandido não conseguia perceber por que é que aquele rapaz de rua tinha sapatos sem atacadores. Ficou um pouco confuso, mas ainda assim ordenou ao seu capanga que matasse este tipo. Mas, enquanto dava esta ordem, Alex escapou silenciosamente das mãos tenazes do homem. O bandido ficou confuso, não percebia como é que esta criança o conseguiu enganar de forma tão inteligente. O rapaz não ficou perplexo e correu para a luta. Era tão rápido que os bandidos não o conseguiram capturar. Esgueirando-se por trás de um deles, saltou sobre ele e começou a neutralizá-lo. Os bandidos deste homem ficaram confusos, pois nem se aperceberam quando este rapaz conseguiu aproximar-se do companheiro. Todos ficaram surpreendidos com os movimentos rápidos de Alex. E nesse momento tirou do bolso a pistola do bandido e abriu fogo sobre os restantes. O personagem principal conseguiu matar várias pessoas. O bandido sobrevivente sacou da pistola e abriu fogo sobre o pobre rapaz. Mas conseguiu escapar e todas as balas foram para o bandido a quem o rapaz já tinha emprestado uma arma. O homem não percebeu se conseguiu atingir Alex. Max, que estava a observar o que se passava, não conseguia acreditar que este tipo conseguisse matar toda a máfia sozinho. O rapaz apontou ao último sobrevivente e premiu o gatilho, mas já estava sem balas. Por isso, decidiu atirar a pistola ao inimigo para distrair a sua atenção. O homem atirou a pistola para o lado, mas olhando novamente em frente, não encontrou ali o menino. Enquanto isso, o personagem principal aproximava-se dele secretamente. E novamente foi demasiado rápido e confundiu o inimigo com os seus movimentos. E depois bateu-lhe na perna. De dor e surpresa, o mafioso caiu de joelhos. O rapaz que se aproximou dele voltou a atirar-lhe uma corda ao pescoço e começou a estrangular o seu adversário. Nesse momento, a mulher reparou que Alex estava a usar este cordão de Kevlar em vez de atacadores nos sapatos. E definitivamente não foi por acaso que ele foi parar a este armazém. Este homem e os seus rapazes foram o seu alvo desde o início. Alex era um assassino profissional. Depois de todos os adversários terem sido destruídos, o rapaz correu até ao ferido Max e perguntou-lhe se ele se conseguia levantar sozinho. O homem foi capaz de o fazer e levantou-se. Saindo do armazém, não conseguia acreditar que este miúdo tivesse realmente matado todas aquelas pessoas sozinho. Então perguntou diretamente ao rapaz quem era. Alex decidiu não falar sobre o assunto. Quem é? E apenas disse que o velho lhe pediu para salvar este homem, por isso não tinha nada a temer, pois não eram inimigos. Passaram 12 anos desde aquele momento. O Alex estava a dormir tranquilamente na cadeirinha. O seu sono foi perturbado por Max, que mandou o rapaz acordar, pois estava na hora de trabalhar. O rapaz estava interessado em quem seria o seu alvo hoje. O homem mostrou a direção, mas Alex, que deu um salto, não viu nada diante dos seus olhos, pelo que o homem ameaçou matar o tipo e disse-lhe para olhar em frente. Depois de o rapaz se virar,
Max apontou novamente a direção certa. Diante dos olhos do tipo estava uma escola. O homem disse que o contrato com esta escola foi celebrado por 1 ano. Estava preocupado se o rapaz seria capaz de realizar a tarefa sozinho. Alex lembrou o interlocutor que já não era uma criança. O homem não se teria preocupado com ele se fosse para qualquer outro lugar, mas esta escola dificilmente poderia ser chamada de lugar seguro. Corria o rumor de que toda a escola estava infestada de jovens delinquentes. O personagem principal ficou surpreendido com as informações recebidas, mas não teve escolha. O tipo viu um bando de adolescentes arrogantes à sua frente. Deitavam o lixo onde queriam. Tudo tinha mudado. Mas este quadro não parecia que a paz tivesse finalmente chegado ao Japão. Agora só há mais jovens criminosos, e mesmo a polícia não é a lei para eles. Na opinião de Max, tudo só piorou. O tipo foi bombardeado e disse que não pode deitar lixo. O personagem principal estava muito correto. Por isso Max preocupava-se tanto com ele, pois não estava habituado a curvar-se. O homem pediu-lhe para não arranjar brigas. Saindo do carro, prometeu tentar não o fazer. Agora, este tipo trabalhava para a empresa de limpeza Yamada. As colegiais que o viram acharam-no simplesmente bonito. O Alex foi para a escola para começar o seu novo emprego. Ao entrar no edifício da escola, viu rapazes sentados nas escadas à sua frente. Alex reparou que estavam a fumar dentro da sala e a atirar os touros para o chão. Ele foi ter com estes adolescentes para os repreender. O personagem principal tirou um cigarro a uma das pessoas sentadas e começou a apagá-lo. O tipo ficou indignado e não percebeu o que este empregado de limpeza estava a fazer. Os seus amigos estavam interessados em saber se este homem trabalhava na escola. As raparigas que passavam notaram o comportamento da personagem principal e consideraram-no cool. Ao ouvirem a admiração das raparigas que passavam, os rapazes decidiram abordar o zelador e perguntar quem era. O Alex disse-lhes que a partir de hoje é o zelador da escola. E o seu nome é Alex. Ele veio limpar esta escola suja. Ele ficou satisfeito por conhecer esses rapazes. Iekan presumiu que o interlocutor estava a troçar deles, porque não compreendia como poderia ter prazer em conhecê-los. A personagem principal, sem responder às suas palavras, tirou do bolso um recipiente azul, o que assustou bastante os presentes. Depois de o abrir, Alex colocou dentro dele o cigarro que tinha apagado anteriormente. Pediu a estes rapazes que se lembrassem de que deveriam manter esta escola limpa. Iekan acreditou que o empregado de limpeza se estava a rir deles, e cerrando os punhos, correu atrás dele. Alex pensou se deveria responder a esta agressão, mas mesmo assim decidiu não o fazer. Enquanto o punho voava em direção ao seu rosto, pensou que talvez devesse matar imediatamente este tipo atrevido. Alex recordou-se do que aconteceu anteriormente no gabinete do chefe do grupo mafioso. O homem sentou-se e falou sobre como as pessoas pensam que não sabem nada sobre assassinato, subestimaram os seus rapazes. Mas se tudo fosse exatamente assim, então na sua sociedade não existiria um jovem gênio como Alex. Era desumano, de sangue frio e antissocial. O homem sabia que as pessoas nascidas em condições desfavoráveis são sempre rejeitadas pela sociedade e não conseguem encontrar um lugar para si no mundo comum. E assim Alex adaptou-se perfeitamente à vida no escuro. Desde cedo aprendeu a matar como ninguém. Graças às suas mãos arranja sempre alimento para si. O homem acreditava que este tipo teria sempre um emprego. Depois de pensar em tudo isto, informou o seu povo que foi forçado a dispersá-los a todos. Falou sobre como a sociedade mudou e não há lugar para o assassinato no mundo moderno. E então simplesmente decidiu evitar o golpe deste rufia. Os camaradas de Iekan não compreenderam o que se estava a passar com o seu amigo e disseram-lhe para apontar melhor. O tipo ficou indignado e mandou-os calar. Acreditava que o seu adversário tinha sorte. Continuou as suas tentativas de atacar a personagem principal, mas esquivou-se habilmente, tendo uma vasta experiência atrás de si. O atacante tinha a certeza que mais cedo ou mais tarde ainda conseguiria atingir o adversário. Os tipos observavam o que se passava de lado e não percebiam como é que o empregado de limpeza conseguia evitar golpes com tanta facilidade. Iehan estava muito exausto desta competição. Cansado, baixou-se e um maço de cigarros caiu-lhe do bolso. Alex pegou nele calmamente e sugeriu que era lixo. Olhou para o adversário e disse que o lixo pertence ao caixote do lixo. Aqueles que assistiam do lado de fora achavam que Alex era simpático e não acreditavam que fosse um zelador. Rick chamou-lhes idiotas e sugeriu que estavam apenas com medo do homem. Aproximou-se do personagem principal e agarrou-o pela t-shirt. Alex não esperava que nenhuma destas pessoas tivesse coragem para se comportar daquela forma.
tinha definitivamente experiência em artes marciais. Rick disse ao tipo para não ser arrogante só porque conseguiu esquivar-se a vários golpes de uma batata frita. Como o Alex era novo no local, o rapaz decidiu contar-lhe sobre as regras locais. Não se importou que o seu interlocutor já fosse adulto. Rick prometeu esmagá-lo se o escalasse a ele e AOS seus rapazes. Disse à personagem principal para rastejar para debaixo do banco e não sair dali. Alex perguntou-se se este tipo iria vencê-lo. Afinal, ele permitiu que este homem o agarrasse e não conseguia acreditar que depois disso simplesmente se iria embora daquela maneira. Depois de ele dizer isto, Alex agarrou o tipo pelo ombro. Rick ficou surpreendido com o atrevimento do seu interlocutor. Uma professora que caminhava pelo corredor ouviu acidentalmente uma conversa entre duas alunas. Conversavam sobre Alex, considerando-o um rapaz simpático, bonito e com uma voz agradável. Pela aparência, era difícil dizer que era mais velho que eles. As raparigas estavam interessadas em saber se ele permaneceria na escola. Ao saber que era mais velho do que eles, a professora pensou a quem se poderiam referir. Ela pensava que o novo zelador já estava na escola. As raparigas estavam preocupadas com o envolvimento dele com Rick e o seu gangue, porque estes rapazes podiam expulsá-lo da escola. Uma das alunas, apercebendo-se da professora que tinha à sua frente, correu para ela, chamando-a de Amítica e pedindo ajuda. Mas a menina disse-lhe para se dirigir à professora como era esperado, parar de falar sobre o que quer que fosse e ir para a aula. As meninas prometeram pensar no assunto e afastaram-se dela. A professora continuou o seu caminho pelo corredor, pensando que Rick já tinha ido longe demais. Ele intimida outras crianças e os adultos não podem fazer nada quanto a isso. Todos os professores simplesmente fecharam os olhos ao seu comportamento, e esta rapariga também sentiu medo dele. Os seus pensamentos foram interrompidos pela voz de um aluno, que relatou que estava a acontecer uma briga nas escadas. E então esta professora decidiu que tinha de ser corajosa e parar o que estava a acontecer. Quando ela se aproximou do local indicado, já ali se tinha reunido uma multidão de estudantes. Ela exigiu que Rick parasse já. No entanto, depois de se espremer no meio da multidão, a menina ficou muito surpreendida. Toda a turma deste hooligan estava deitada no chão. Ela não conseguia perceber o que aconteceu ali. Olhando para ela, a personagem principal assumiu que era professora e perguntou à menina sobre isso. Disse que decidiu brincar um pouco com os alunos e pediu desculpa à menina por isso. O tipo disse que não abanou os punhos nem bateu em nenhum destes tipos e depois achou que tudo deveria ficar bem. A rapariga pensou um pouco e informou Alex sobre a sua demissão. O personagem principal não esperava tal reviravolta. Mas depois ela disse que estava a brincar e prometeu contar todos os pormenores um pouco mais tarde. A rapariga viu uma porta à sua frente e entrou. Foi ao quarto do zelador que ela levou Alex para lhe mostrar o local. Olhou em redor e chamou a este lugar o seu refúgio. E o rapaz pediu-lhe desculpa pelo facto de ela ter de lhe mostrar tudo. Só que quando arranjou emprego, prometeram mostrar tudo na hora. Por isso não sabia absolutamente nada desta escola. Mas a rapariga disse-lhe para não se preocupar. Afinal, era novo. Achou estranho que a escola não lhe fornecesse um guia no primeiro dia de trabalho. E então ela ofereceu-se para lhe explicar como usar todo o equipamento. Alex acreditava que, se as informações não lhe fossem fornecidas com antecedência, deveria aproveitar quem as pudesse fornecer. Esta rapariga poderá tornar-se uma insider e vazar para ele todas as informações necessárias. A sala estava trancada e a professora não tinha para onde fugir, mas ela continuou a comportar-se com indiferença, mostrando-lhe como funcionavam os eletrodomésticos da sua sala. O personagem principal reparou que esta rapariga tem uma figura lindíssima. No entanto, tinha a certeza de que ela não tinha capacidades de luta. É tão gentil com a pessoa que conhece que Alex precisava de ver se ela se tornaria uma informadora. Nesse caso, ele deve construir uma relação amigável com ela. E o personagem principal decidiu finalmente apresentar-se a ela. A rapariga ficou um pouco perplexa, mas ele explicou que só queria apresentar-se. A professora recordou que ainda não se tinha apresentado e pediu desculpa por isso. O seu nome era Ami Hashino e era professora do 2 Degrees ano. Então, a personagem principal simplesmente chamou-a pelo nome. E a rapariga ficou surpreendida por ele ter abandonado todas as formalidades e a ter chamado assim. O rapaz agradeceu a Ami pela sua bondade e prometeu ser-lhe grato até a sua morte. A menina ficou um pouco assustada com esta frase, mas estava sempre pronta para o ajudar. Ela pediu-lhe que contasse o que aconteceu com o Rick e com todos os outros rapazes. Parecia-lhe que este rapaz não usava violência. O personagem principal disse que apenas recolhia lixo para tudo.
Amy não percebeu imediatamente o que ele queria dizer com lixo. E então Alex decidiu tirar o seu recipiente, onde colocou as pontas de cigarro. O rapaz ficou surpreendido ao ver que estes rapazes estavam a fumar nas instalações da escola. A professora pediu-lhe desculpa, mas ele não percebeu por que razão ela estava a pedir desculpa. A menina não sabia por onde começar. Não queria ser rude, mas mesmo assim decidiu dizer a Alex que nesta escola não se deveria destacar muito. Ela achou que Alex tinha tido sorte desta vez, mas entre os estudantes do liceu havia tipos muito mais perigosos. Depois disso, despediu-se do rapaz dizendo que ainda tinha aulas. O personagem principal percebeu que seria muito difícil para ele fazer amizade com todos. Após o incidente, os rapazes da turma gozaram com Rick. Não compreendiam como poderia perder para o novo zelador. Rick ficou chateado e pediu ao colega para se calar. Eric continuou a troçar dele e pediu-lhe que não ficasse tão perturbado, porque senão este segundo ano mais forte poderia ser chamado de bebê chorão. As raparigas consideravam estes rapazes verdadeiros bárbaros, porque lutavam constantemente por algum título. Shoko Hirose acreditava que era precisamente por isso que eram tão impopulares. Eric disse-lhe para se calar. Acreditava que as raparigas não foram feitas para as compreender. O tipo reparou como seus colegas estavam a discutir sobre o novo zelador. Chamando-lhe bonito, um deles achou que sabia lutar bem. As raparigas acreditavam que os seus colegas não tinham qualquer hipótese, pois ele conseguiu derrotá-lo sem acertar um único golpe. Um dos seus colegas perguntou se a Ana tinha visto este rapaz bonito. No entanto, a rapariga não o viu e ficou interessada em saber se ele era realmente assim tão simpático. Os colegas relataram que parecia um verdadeiro ídolo. Nesse caso, Ana tinha a certeza de que se encontrariam definitivamente em breve. As raparigas repararam que começaram a discutir muito sobre este rapaz. Ficaram surpreendidas por Ana nem levantar uma sobrancelha quando ouviu falar dele. Provavelmente portou-se assim porque já estava habituada a sair com rapazes bonitos. Um dos rapazes achou que as raparigas falavam demais deste rapaz, e Eric não percebeu por que é que achavam o zelador bonito, pois tinha a certeza de que era um velhote. Eric acreditava que a este ritmo o seu colega iria perder em breve toda a sua reputação. Questionou-se por quanto tempo Rick deixaria este rapaz fazer o que quisesse. Percebia tudo perfeitamente, mas considerava este rapaz uma pessoa muito perigosa. Rick acreditava que numa batalha 1 contra 1 era improvável que um deles fosse capaz de o derrotar. Mas o seu colega não concordava com ele. O rapaz disse a este aluno do segundo ano para não dizer asneiras. Tinha a certeza que o Rafael não iria permitir que este homem continuasse a ser atrevido no território X. Rick tentou provar a este aluno da terceira classe que este rapaz era realmente muito forte, mas decidiu insultá-lo de volta, sugerindo que tinha uma toalha em vez de cérebro. Rafael acreditava que se este rapaz era realmente assim tão forte, então era necessário encontrar os seus pontos fracos e acertá-los. Acreditava que os recém-chegados deveriam conhecer as suas regras, e uma delas era que não existiam regras nas suas lutas. Amy caminhou pelo corredor da escola, dirigindo-se para a sala de aula para uma aula, quando foi surpreendida por alunos do liceu armados e um deles chamou a professora. A rapariga não percebia o que estes hooligans poderiam querer dela. Entretanto, Alex fechou o livro enquanto estava sentado na sala do zelador. Finalmente compreendeu pelo menos um pouco sobre as regras de limpeza do recinto da escola. Decidiu apenas seguir as instruções e fazer o seu trabalho quando de repente ouviu algum barulho no corredor. O tipo saiu a correr para verificar o que lá aconteceu. Encontrou um smartphone caído no chão. Alex não percebia de onde poderia ter vindo a partir daí. Foi aberta uma videochamada neste smartphone, e na foto estava um professor amarrado e sem perceber nada. A menina pediu ajuda, esperava que alguém a salvasse de certeza. O rapaz perguntou se este smartphone era dela e ouviu a resposta sim. Então tentou descobrir onde ela estava agora. Mas infelizmente ela não sabia disso. Apenas sabia que os alunos do segundo ano é que o faziam. Um dos rapazes virou a câmera para si e disse que o jogo tinha começado, e chamava-se Encontrar o Professor Escondido. O tempo da personagem principal era limitado, e se não se apressar, a mística poderá sofrer muito. Neste momento, o vídeo foi interrompido. O personagem principal olhou para o ecrã extinto e não percebeu onde procurar esta rapariga. Não conseguia entender como tudo acabou assim. A menina continuava sentada amarrada no chão e os seus alunos observavam-na. O rapaz que entrou no escritório não percebeu por que é que eram tão próximos dela. Por que é que ele deveria ser o primeiro a experimentá-la. Os hooligans cumprimentaram Massoud,
chamando-o de sênior. Este aluno do terceiro ano acreditava que era importante apresentar-se corretamente. Era o segundo mais poderoso entre os terceiros anos e o braço direito de Goda, e considerava-se também um verdadeiro cavalheiro. Tendo aberto o rosto da menina, Masuda olhou para ela e disse que era linda. Não percebia por que não a tinha conhecido até agora. Rick correu para o escritório e pediu ao rapaz para parar. Acreditava que a refém não deveria ter sido tocada, pois estava completamente indefesa. Masud ficou zangado, não percebia se aquele pirralhinho lhe ia dizer o que fazer. Este miúdo idiota do terceiro ano não se importava com a miúda, e se quisesse, até lhe podia dar um soco. A discussão foi interrompida quando ouviram um estrondo. A empregada de limpeza entrou descaradamente na sala sem pedir autorização à AOS que nela se encontravam. Masuda apanhou a professora do chão e disse que Alex tinha chegado mesmo a tempo. Ouviu dizer que o zelador ensinou uma boa lição aos alunos do segundo ano. Mas se der um passo em falso agora, a mulher que está à frente do Rufia terá grandes problemas. Mas Alex disse que aparentemente estes rapazes tinham percebido algo mal, porque ele não tinha absolutamente nada a ver com ela. Os alunos não conseguiam acreditar nas suas palavras. Depois das suas palavras, Amy ficou ainda mais assustada. E o Alex apareceu e perguntou-lhe se podia deitar fora o smartphone dela. Pela fotografia, percebeu imediatamente que aquela coisa lhe pertencia. Depois de o apanhar, o tipo não tinha a certeza se poderia deitá-lo fora. Então decidi vir perguntar sobre isso pessoalmente. Masuda interrompeu-o, sugerindo que o homem não compreendia o que estava a acontecer. Todos os alunos que estavam atrás da personagem principal começaram a aquecer. O seu líder disse ao empregado de limpeza para ser obediente e preparar o rosto. Deu a ordem aos segundanistas para não deixarem um único lugar vivo no corpo deste tipo. Todos correram para a batalha, mas a personagem principal era muito hábil e conseguiu esquivar-se de tal forma que estes tipos se golpearam. Agachando-se, esperou até que se dispersassem em diferentes direções. E depois disso voltou a ficar à frente de Masuda e da professora. Ralph, que estava atrás, considerou que aquela era a sua oportunidade e correu em direção ao rapaz. Alex estava aberto por trás, e por isso o rapaz estava confiante na vitória. Mas o personagem principal novamente se esquivou habilmente, e o agressor atingiu diretamente o rosto do aluno do terceiro ano. O rapaz ficou irritado, não percebeu onde o miúdo queria, e Ralph simplesmente decidiu pedir-lhe desculpa. Eric correu para atacar com um grito. Conseguiu apanhar Alex de surpresa. Correu novamente para o personagem principal, tendo-lhe previamente pedido que preparasse o seu rosto. Eric abanou a perna. Tinha a certeza que o zelador se sentiria agora como uma bola de futebol. Mas em vez de Alex, Masuda recebeu este golpe. Não perceberam como é que este rapaz conseguiu evitar os seus golpes com tanta habilidade. Os rapazes presumiram que Alex não se importava com o que aconteceria ao seu refém. Alex ajeitou o boné e disse que não tinha encostado um dedo a nenhum deles. Mas Masuda mandou-o calar e parar de se esquivar aos golpes, pelo contrário. O tipo devia ter se exposto a eles. Rick decidiu que estava na altura de se vingar. Tinha a certeza de que seria difícil escapar a tal velocidade e força. E finalmente acertou em cheio na personagem principal. Masuda até o elogiou por isso, chamando-lhe bom sujeito. No entanto, Alex caiu mesmo em cima dele. O tipo ficou indignado. Acreditava que o empregado de limpeza fez aquilo de propósito. Mas Alex não percebeu do que ele estava a falar, pois era ele que estava a levar porrada. Então o rapaz mandou o personagem principal calar-se e sair de cima dele. Alex decidiu que já não tinha de ser um saco de pancada, pois o refém estava em segurança. Tudo o que podiam fazer era escapar. Ao aperceber-se disso, Masuda ficou muito zangado. E o zelador queria finalmente fazer mais uma pergunta a estes tipos e esperava ouvir uma resposta deles. Rapto, violência, tentativa de violação, tudo isto eram crimes neste país. Perguntou ao ex-aluno se tinha razão. Acreditavam que era tudo legítima defesa. Masuda lembrou-lhes a sua regra. Se alguém for atingido, deverá ripostar. Após estas palavras, a personagem principal decidiu agir e bateu no nariz do rapaz com toda a força. O esforço foi suficiente para nocautear este aluno do terceiro ano. Alex disse que estava proibido de lutar, mas como tinham essa regra, não tinha outra hipótese. Todos os presentes olharam surpreendidos para a personagem principal. Não percebiam que tipo de poder possuía para que pudesse facilmente nocautear este tipo. Mas o tipo simplesmente chamou as suas ações de legítima defesa. Amy recordou que durante o seu tempo na escola tudo mudou repentinamente. Os seus colegas começaram a destruir as suas coisas. Eles zombaram dela e zombaram dela.
A menina não sabia o motivo do seu comportamento. Não tinha absolutamente ninguém do seu lado. E por causa disso, a aluna estava desesperada. Ninguém sabia o que tinha de passar. A menina não conseguia falar com os pais sobre este assunto. Esperava que pelo menos os professores a pudessem ajudar, mas simplesmente fecharam os olhos ao que estava a acontecer. O período escolar para Amy era uma verdadeira tortura e não havia uma única esperança no horizonte. Por mais que esta menina sonhasse, não conseguia imaginar um futuro em que fosse feliz. Muitas vezes ocorria a esta menina o pensamento de que não queria viver mais. E só o sonho de ser professora a fez levantar-se e seguir em frente, e finalmente alcançou o seu objetivo. Amy sonhava ser uma boa professora que está sempre com os alunos. Ela tinha de os ajudar porque as crianças não deviam sofrer. Mas a realidade acabou por ser muito pior do que ela imaginava. De todos os lados, esta menina não conseguia ver tudo o que se passava na escola. E até os professores sofriam com alunos particularmente problemáticos. Nestes casos, as suas mãos estavam amarradas e todos os dias o seu próprio desamparo a pressionava. Até que um novo zelador apareceu diante dos seus olhos. A menina interrompeu as suas memórias e voltou à realidade. Depois de Massuda ter sido derrotado em legítima defesa, todos os outros intrusos fugiram. Alex pegou na mão de Amy e rapidamente a conduziu para longe daquele lugar terrível. Pouco depois, outro professor descobriu um rapaz caído inconsciente no chão. Mas Massoud decidiu não contar nada a ninguém, porque não queria que ninguém soubesse que tinha sido derrotado pelo empregado de limpeza, e por isso, não foram espalhados rumores sobre este incidente. Os alunos do terceiro ano que queriam esmagar a personagem principal ainda não fizeram nada e permanecem em silêncio. Acreditaram que o seu novo empregado de limpeza ainda era capaz de alguma coisa e decidiram declarar uma trégua temporária. Entretanto, o personagem principal estava a sair com Amy na sala do zelador. Quando saía para um encontro, pensava que se vestisse com muita elegância, chamaria a atenção. Acreditava que era melhor parecer respeitável e não vistoso. Max brincou com o rapaz sobre como tinha conseguido um emprego recentemente e já se estava a preparar para um encontro. O homem não percebeu por que é que o personagem principal o chamou. E depois o rapaz pediu-lhe para avaliar a sua aparência. O Max olhou para ele e disse que não tinha sentido de estilo, mas o rapaz insistiu que tinha recolhido todas as informações sobre as últimas tendências da moda, pelo que o homem riu-se e disse que o seu sentido de estilo era como o de um estudante do ensino secundário. Tinha a certeza de que Alex não percebia nada do que uma mulher queria. Max tinha a certeza de que as mulheres adultas precisam do ombro de um homem forte, porque só se apaixonam por um homem de confiança e respeitável. Para tal eram necessários penteado, perfume e fato. O homem mandava a personagem principal olhar para ele e dizia que tudo nele deveria irradiar solidez. Alex disse que ouviu o interlocutor, mas já estava na hora de ele ir. Max não conseguia acreditar que este rapaz ia sair para um encontro daquele jeito. O personagem principal não respondeu nada. Simplesmente saiu da sala silenciosamente. O homem observou-o. Não tinha a certeza se o seu camarada aguentaria. Alex caminhou até ao edifício do centro comercial e começou a esperar pela professora. Logo, Amy apareceu e cumprimentou o rapaz. A menina, como sempre, estava deslumbrante. Ela perguntou quanto tempo o jovem teve de esperar por ela, mas ele respondeu que ele próprio tinha chegado recentemente. A rapariga olhou com muita atenção para a personagem principal, e este, sem perceber o que se estava a passar, decidiu perguntar-lhe sobre isso. E depois a Amy perguntou por que é que o rapaz não pendurou a corrente no pescoço. Alex disse-lhe que pendurá-lo ao pescoço era perigoso e impraticável numa luta. A menina convidou a personagem principal a entrar, depois de lhe perguntar se bebe álcool. Ela ficou feliz por receber uma resposta positiva e prometeu mostrar um restaurante ao rapaz. A Annie trouxe o rapaz para este restaurante. Em agradecimento por a ter salvo, a professora decidiu dar um presente ao rapaz. Ela já se preparava para fritar um pouco de carne, mas a personagem principal impediu-a, dizendo que seria ele a fritar. Amy ficou um pouco envergonhado e disse que a sua frase parecia um pouco ambígua. Apesar disso, ainda decidiu começar a cozinhar carne. Colocou-o imediatamente em filas iguais logo acima das brasas, e um agradável aroma à carne frita apareceu rapidamente na sala. Amy não podia acreditar no que via e assumiu que Alex era um profissional neste assunto. E começou a falar sobre como, se cozinhados incorretamente, pedaços grossos de carne marmoreada podem ser duros e intragáveis. No entanto, se compreender a natureza da carne e tiver em conta a direção das fibras,
Esta ficará certamente macia e saborosa. E depois Amy poderá saborear o rico sabor da carne marmoreada. Alex pegou numa das peças e entregou-a à companheira, convidando-a a experimentar. Amy ficou surpreendida por o personagem principal saber tanto sobre cozinhar carne. O tipo respondeu que no trabalho anterior tinha de perceber de carne, mas pensou para si que estava a cortar e não a comer. A menina pegou num pedaço de carne e ia experimentá-lo, e a personagem principal desejou-lhe bom apetite. Ela gostou tanto que simplesmente se apaixonou pelo sabor. A menina percebeu que o método de confecção pode alterar completamente o sabor da carne. Ela gostou ainda mais desta carne com cerveja, e Alex sugeriu-lhe que comesse outro pedaço se realmente gostasse tanto. A menina perguntou a Alex se podia beber mais naquele dia. Deu-lhe luz verde para esta ação, prometendo levá-la para casa mais tarde. Uma Amy, um pouco embriagada, perguntou à personagem principal se tinha namorada. O Alex respondeu calmamente que não tinha. A rapariga deu um salto e aproximou-se dele. Estava interessada em saber se ele lhe contava a verdade. Mas ele voltou a responder com bastante calma que não tinha namorada. Achou estranho, porque, na sua opinião, este rapaz deveria ser popular entre as raparigas. E a personagem principal, pelo contrário, acreditava que ela deveria ser popular entre os homens. Mas a rapariga achou que ele estava a dizer asneiras, porque havia apenas estudantes à sua volta e antigos professores. Alex queria saber se ela se interessava por homens mais velhos ou, pelo contrário, por mais novos, mas a rapariga acreditava que neste caso haveria muita diferença. E, de um modo geral, Amy acreditava que a professora não tinha tempo para o amor. A personagem principal olhou para a professora e questionou-se se agora seria o momento certo para lhe perguntar sobre a escola. E ainda assim decidiu-se e disse que se o seu interlocutor não se importasse, gostaria de falar sobre a escola. Mas Amy não lhe podia contar nada de especial sobre ela. Considerava-a uma escola comum como qualquer outra. Houve aqueles que intimidaram e aqueles que foram intimidados, e adultos irresponsáveis fecharam os olhos e não fizeram absolutamente nada a esse respeito. A menina não achava que tudo devesse continuar assim, mas não podia fazer nada quanto a isso. Considerava-se igualmente patética. Amy não percebia por que é que as coisas não estavam a correr como ela queria. O interlocutor decidiu animá-la e disse que também não estava melhor. Disse que começou a trabalhar recentemente como empregado de limpeza e nem sequer sabia da regra da legítima defesa. A menina decidiu contar-lhe um pouco sobre autodefesa. Acreditava que não deveria ter ido longe demais. Alex, indignado, perguntou-lhe se a tinha exagerado. Mas a menina, sem responder à sua pergunta, disse que, apesar disso, lhe estava grata por a ter salvo. Ela gostou que a personagem principal pacificasse os alunos quase sem usar a força. A rapariga admirava-o sinceramente. Amy acreditava que se fosse tão forte como ele, seria certamente capaz de mudar tudo. Perguntou-se como é que Alex aprendeu tudo isso. Alex disse que tudo isto se deveu à experiência do seu trabalho anterior, mas muitas empresas no mundo moderno não aceitam a violência, por isso teve dificuldade em procurar um novo emprego. A menina ficou interessada em saber onde ele trabalhava antes, mas decidiu esperar um pouco com esta pergunta. Ela decidiu aproximar-se do interlocutor e disse-lhe que tinha um pedido. A menina queria que Alex a ensinasse. O tipo não percebeu imediatamente do que o seu interlocutor estava a falar, e depois explicou que queria forçar estes rapazes a obedecê-la sem violência. Alex achou que isso poderia funcionar a seu favor, pois assim poderia obter informações dela de forma mais eficiente. Assim, o seu informador estará sempre por perto. Por isso, decidiu concordar. E Amy ficou extremamente feliz com isso. Então, o personagem principal anunciou que tinha uma condição. Isso alarmou a rapariga. E ela quis saber de que condição ele estava a falar. E depois explicou que Amy teria de contar tudo o que se passava na escola. A menina ficou surpreendida por esta condição ser tão simples. Mas Alex disse que era muito importante para ele saber o que se passava à sua volta. Amy concordou facilmente com a sua condição e ofereceu-se para trocar contactos. Ficou muito feliz por ter conseguido o número do Alex. Alex relatou que agora tinha até 2 contactos na sua lista telefônica. A menina ficou surpreendida por ser a segunda, sugerindo que alguém da família fosse o primeiro. A personagem principal achou que o irmão poderia muito bem encaixar na descrição da família. Amy assumiu que ele estava a falar do seu irmão mais velho e pensou que Alex tinha uma situação difícil na sua família. Agradeceu ao rapaz por ter aceite ajudá-la e disse que agora contaria com ele. Quando saíram do restaurante, Alex pediu à rapariga para ir ter com ele, mas ela não percebeu o que tinha acontecido.
Colocou o braço à volta da cintura da rapariga e inclinou-a levemente. Tocou-lhe então na barriga e Amy pediu-lhe que a deixasse ir. Depois de deixar a rapariga ir, Alex pediu-lhe desculpa. Sentiu o bom abdômen de Amy e presumiu que ela malhava muito. Ficou um pouco confusa com esta questão e disse que está numa idade em que é fácil ganhar excesso de peso e por isso faz exercício e vai ao ginásio. A rapariga sugeriu que ele se fosse embora antes que chamassem demasiado a atenção e a personagem principal concordasse com ela. Amy olhou de repente para as pessoas que caminhavam à sua frente. Alex presumiu que ela viu os seus amigos. A professora disse que era um aluno da turma dela e depois o rapaz pensou que ela andava a passear com o pai. Mas a rapariga queria verificar se esta rapariga se tinha envolvido em algo mal e ela convidou o Alex a segui-los um pouco. Ele não se opôs. E então foram atrás dessas pessoas. Amy começou a esconder-se em vários abrigos. Alex disse à rapariga que não se devia esconder daquela forma, mas apenas caminhar calmamente. A rapariga não entendia por que razão ele pensava assim. O rapaz acreditava que neste lugar lotado seria mais fácil para eles se misturarem na multidão, e o comportamento anormal destacar-se-ia demasiado. Amy decidiu que o seu interlocutor tinha razão. O tipo acreditava que não deviam seguir diretamente atrás dos perseguidos, mas sim um pouco na diagonal. Se possível, é melhor andar no passeio do outro lado da rua. Este casal teve de fazer de tudo para que os perseguidos não descobrissem as suas intenções. Como o alvo era a aluna Amy, que a poderia reconhecer, neste caso precisariam de fingir que estavam a tratar dos seus assuntos, e não repararam na rapariga e no homem que estava com ela. A rapariga percebeu que Alex sabia bastante sobre o tema da perseguição. O rapaz explicou que já tinha de fazer isso no trabalho. A rapariga achou que ele poderia trabalhar como detetive, mas ela decidiu que era melhor não se distraírem. Por isso, Alex pediu-lhe que não se preocupasse, pois tinha a certeza que provavelmente não os perderia. Repararam que o homem abraçou a menina e isso alarmou-os. Amy achou que aquele abraço não era nada parecido com o do pai. E o seu companheiro sugeriu que os dois poderiam estar a namorar. A menina presumiu que este homem fosse o seu sugar daddy. A personagem principal não compreendeu o significado desta palavra e perguntou novamente à menina. Explicou que este é o nome dado a um homem com quem namoram e dormem apenas por dinheiro. Pensando tratar-se de um trabalho a tempo parcial, a personagem principal elogiou a menina. Mas a professora acreditou que não havia motivo para a elogiar. Amy não conseguia compreender tudo isto, porque esta rapariga era uma aluna decente e com boas notas, e a família dela era comum, mediana. Alex disse que as pessoas nem sempre são o que parecem. E então os perseguidores repararam como estes dois se viraram para algum lado. Amy estava muito entusiasmada, não percebia para onde as duas tinham ido. Os personagens principais ficaram no meio da rua e olharam em redor. De repente ouviram a voz de uma rapariga a gritar que não tinham concordado com aquilo. Ela lembrou ao homem que ele tinha dito que apenas jantariam, e esperava que ela já percebesse tudo. Continuou a persuadi-la, dizendo que o fariam rapidamente. A professora correu em socorro da menina e perguntou o que aquele homem estava a fazer. Depois, soltou a rapariga e fingiu que estavam apenas a conversar. Perguntou-lhe se ela conhecia a rapariga que estava a correr para encontrá-los. No entanto, a aluna não respondeu e simplesmente fugiu na direção oposta. Alex olhou para este homem ameaçadoramente e perguntou-lhe o que faria com esta rapariga. Este homem não compreendia porque se preocupavam com as suas ações e só queria que se fossem embora. Amy disse que é responsável por esta menina porque é professora. Depois o homem perguntou se aquela rapariga estava no liceu e chamou tudo de disparate. As personagens principais ouviram as vozes de alguém. Era uma multidão a discutir que alguém tinha fugido com um cliente. Uma das meninas reconheceu a professora e perguntou-lhe se era ela. Mas Amy não conseguiu perceber o que estava a fazer tão tarde. A professora estava prestes a expressar as suas suposições, mas a menina impediu-a. Amy não conseguia fechar os olhos a tais ações. Um rapaz da multidão sugeriu que todos se acalmassem e pediu perdão ao professor. Sugeriu não agitar o ar em vão. Esse rapaz chamava-se Nariyuki Sanzo. Trabalhava num serviço que combinava homens ricos com raparigas jovens e enérgicas. Falou sobre como existem aplicações de namoro e a sua organização está a fazer a mesma coisa. A professora acreditava que estavam envolvidos na corrupção de menores, uma vez que a menina era ainda menor de idade. No entanto, o rapaz tinha a certeza de que a culpa não era deles, mas sim do homem que tentou forçar a rapariga a ir para o hotel. A cliente ficou indignada, pois foram eles que não lhe contaram nada sobre a sua idade.
O rapaz lembrou-se que ele disse que esta rapariga ainda estava no liceu. O homem começou a discutir, dizendo que não lhe tinham dito absolutamente nada. Então, um funcionário da agência aproximou-se dele e deu-lhe um soco na cara. Insistiu que tinha avisado o velho bode. Agarrando pela nuca o homem que tinha caído com o golpe, o tipo voltou a pedir desculpa às personagens principais e prometeu levar este cliente à polícia. Amy queria detê-los, mas Alex, segurando-a pelo ombro, disse que, embora tudo isto parecesse muito suspeito, não tinham qualquer prova. A professora foi obrigada a concordar com ele. No dia seguinte, na escola, as crianças discutiram o que tinha acontecido. Ana não compreendia que a professora e o porteiro se tinham esquecido naquele lugar. Uma das alunas sugeriu que procuravam um motel para casais. No entanto, Ana não considerava o professor Rochinot tal pessoa. Decidiu mudar de assunto e disse que ontem assistiu à emissão do How TV e queria comprar os mesmos cosméticos da crítica. Mas as raparigas acharam que isso a iria tornar mais feia. Acreditavam que cosméticos diferentes combinavam com pessoas diferentes e uma pessoa deveria usar o que lhe ficava bem. Mas Ana tinha de ser uma beldade com qualquer cosmético. Rosie reparou na rapariga do hotel ontem e abordou-a para descobrir se a mítica a tinha chamado à sua casa depois da escola. Ela alertou o seu colega para não contar nada ao professor. Assustado, Andy não sabia como se comportar. Ao sair, Rosie esperava que o colega a tivesse ouvido. O rapaz que assistia ao que estava a acontecer achou que aquela rapariga o estava realmente a irritar. Alex estava prestes a começar a limpar. E pensei que nos intervalos havia muita gente nos corredores. Por isso decidi começar longe das salas de aula. Estava prestes a começar a trabalhar quando ouviu uma voz que lhe exigia que lhe desse tudo. O segundo homem insistiu que era tudo o que tinha. Estes sons vinham da casa de banho feminina. E então o rapaz resolveu verificar o que se passava ali. Encontrou lá vários estudantes. Uma delas disse que o seu interlocutor estava a oferecer alguns cêntimos e não percebia por que é que esta rapariga não podia ir com ele ao hotel. Andy recordou que não tinham concordado dessa forma. Mas o seu interlocutor estava confiante de que a vontade do cliente era lei. Não importa o que Rosie dissesse. A rapariga não achava que estivesse certo. A Ana estava interessada em quem o seu colega estava a olhar. Acreditava que a própria colega decidiu entrar neste negócio. Ana disse que não era assistente da menina, porque foi simplesmente convidada para servir de mediadora. Ela odiava essas pessoas, não profissionais que nunca conseguiriam terminar o que começaram. As raparigas que estavam atrás de Ana pensaram que ela era implacável. Sem ouvir os sussurros dos amigos, Ana lembrou à colega que os seus deveres incluíam abraçar adultos estúpidos, mas ricos, e ganhar bom dinheiro por isso. E depois foi a vez de Rosie, que teve de chantagear um cliente rico por apalpar um menor. Rosie considerava o seu grupo profissional e, por isso, pediu ao colega que fizesse o seu trabalho profissionalmente. Depois de ouvir todos os argumentos, Andy concordou com eles. As meninas ficaram satisfeitas com a resposta, mas ainda tinham mais uma tarefa importante. Rosie disse ao colega infrator para ficar quieto e não se mexer. Ela ia deitar água na miúda, mesmo no banheiro. Abrindo a torneira, encharcou a menina com água fria da cabeça aos pés. Ana achou que Rosie tinha ido longe demais com esta ideia. Mas ela considerou isso necessário, porque se Andy se constipasse e saísse das aulas mais cedo, não teria de se encontrar com a Mishka. Foram interrompidos por uma voz masculina que relatou isso mesmo. Que esta menina não precisa de ir ao professor de qualquer maneira. O tipo disse-lhes que tinha filmado todo o incidente no seu telefone. Esse rapaz era o Alex, que pretendia passar este vídeo. Rosie ficou indignada com o comportamento dele. Não percebia por que é que este homem entrou na casa de banho feminina. Por isso chamou o empregado de limpeza de pervertido que deveria ter vergonha do seu comportamento. No entanto, o personagem principal não compreendeu o que havia de vergonhoso no seu comportamento. Afinal, ia à casa de banho com um único propósito: fazer o seu trabalho. As meninas pensaram que ele tinha ido embora e que deviam simplesmente ir embora. Ao sair, Rosie prometeu colocar a Yakuza contra o rapaz se alguma coisa da conversa surgisse de repente. Depois de ouvir isto, a personagem principal pensou que a Yakuza ainda permanecia no seu país. Entretanto, a Yakuza vivia uma nova vida. O antigo chefe do clã Yamada era agora o presidente da empresa de limpeza Yamada. Estava a conversar no seu escritório com um homem que sugeriu usar a Yakuza como guarda-costas das estrelas. Mas o homem não conseguia imaginar tal coisa. O chefe acreditava que, devido ao facto de antes não existir internet, e todas as negociações duvidosas eram muito fáceis de esconder.
Agora, com a mais pequena deturpação, é fácil incitar o ódio e o debate aceso. Acreditava que sem as informações que o antigo Yakuza conhecia em Rutive, não teria havido um número tão grande de revelações. Achou engraçado que o Japão se tivesse tornado um país pacífico tão rapidamente. O chefe disse que a sua empresa estava agora oficialmente registrada e acreditava que restavam poucos Yakuza comuns no seu país. O jovem agradeceu ao presidente da empresa a colaboração, pois graças a ele aprendeu muitas informações novas. Depois de as meninas saírem da casa de banho da escola, Alex começou as suas tarefas. Andy decidiu tentar secar as roupas pendurando-as na parede da casa de banho. Ao sair, o rapaz pensou que a Yakuza ainda poderia estar à tona, mas era muito cedo para falar sobre isso. Além disso, neste momento não era assim tão importante. Era muito mais importante perceber o que se passava nesta escola. Os seus pensamentos foram interrompidos por uma rapariga que lhe agradeceu por lhe ter emprestado o blusão. O jovem perguntou-lhe de que turma era e prometeu tentar levar-lhe uma muda de roupa. Andy ficou ainda mais chateada do que antes, dizendo que não tinha muda de roupa e, além disso, não tinha para onde ir. O rapaz disse-lhe que ela podia ficar nesta casa de banho até ele terminar de limpar, porque naquela altura ninguém entraria mesmo. A rapariga ficou surpreendida por ele não estar zangado com ela. No entanto, o personagem principal não percebeu por que deveria ficar zangado se não sabe nada sobre o que aconteceu. Andy não o compreendia, pois via-a com aquele homem, mas Alex acreditava que não tinha motivos para estar zangado, e além disso, não compreendia totalmente o significado da palavra papá. A rapariga riu-se e chamou o zelador de estranho. Ela decidiu contar-lhe sobre o dinheiro sujo que recebeu pelo que tinha feito. Então, a empregada de limpeza decidiu descobrir se precisava mesmo do dinheiro. E a menina disse que se sentiu simplesmente atraída pela oportunidade do dinheiro fácil. Ela disse que antes só era paga por encontros e nunca poderia imaginar que as coisas chegassem a este ponto. A personagem principal ficou mesmo à sua frente e disse que se ela quisesse partilhar os seus problemas, poderia contar-lhe tudo. Andy não conseguia perceber desde quando é que a consulta está incluída no trabalho de uma empregada de limpeza. Mas Alex acreditava que a segurança dos alunos estava diretamente relacionada com a limpeza da instituição. E o seu trabalho é apoiá-lo. Acreditava que era da sua responsabilidade criar um ambiente em que fosse mais fácil manter a limpeza. Andy não sabia mais o que poderia falar com esta pessoa e decidiu falar sobre o facto de estar num clube de arte e depois de se formar na escola queria ir para uma faculdade de artes. Mas para isso precisava de dinheiro. Mas seria difícil para a sua família pagar os seus estudos, e por isso seus pais foram contra a sua escolha. Por isso decidiu ganhar dinheiro sozinha. Alex elogiou-a por isso, dizendo que desde o seu nascimento fazia tudo exatamente como os pais lhe mandavam, nunca decidindo nada sozinho. No entanto, a aluna acreditava não ter feito nada que merecesse elogios. O rapaz concordou que ela escolheu um caminho nojento, mas aconselhou-a a não desistir do sonho e apenas encontrar outra forma de o concretizar. A aluna ficou-lhe muito grata por estas palavras de apoio, mas ela não sabia o que fazer agora com toda esta situação. Afinal, se ela deixar o emprego, as raparigas vão ligar à OS Amigos. Depois de ouvir esta rapariga, a personagem principal decidiu tomar conta deste negócio, e ao mesmo tempo com os amigos dos colegas de Anzi. Depois de terminar a limpeza, Alex foi para o seu quarto e convidou Ami para lá ir. Decidiu partilhar as informações que obteve com o professor. A menina acreditou que deveria ter ouvido a aluna e pediu desculpa ao interlocutor. Alex acreditava que tudo tinha acontecido para melhor. Não tinha a certeza se a rapariga teria decidido contar toda a verdade à professora. A rapariga concordou com ele, mas estava interessada em saber se Andy decidiu deixar o negócio. Ami ficou muito feliz ao saber que a rapariga iria encontrar um emprego decente a tempo parcial. Alex acreditava que precisavam de fazer algo em relação a este negócio, porque se continuassem de braços cruzados, outras vítimas poderiam aparecer. A professora concordou com isso. O zelador lembrou-se que Ami queria falar com o mesmo aluno que iniciou tudo isto, mas a menina disse que simplesmente não foi ter com ela depois da aula. Ela achou que devia simplesmente ligar-lhe e falar sobre tudo diretamente. Mas Alex acreditava que assim não conseguiriam mudar nada. Além disso, acreditava que se lidassem com esta rapariga, então aqueles rapazes simplesmente colocariam outra aluna no lugar dela. Na sua opinião, tais organizações eram como aranhas ou outros insetos. Para acabar com eles é preciso acertá-los no corpo. Ami achou esta comparação bastante estranha, e o zelador não percebeu como poderiam aproximar-se do centro da organização.
A rapariga recordou que um daqueles rapazes na rua disse que era uma espécie de aplicação de encontros. Após as suas palavras, Alex decidiu que deveriam procurá-los em sites de terceiros ou aplicações de encontros. E decidiu envolver o seu amigo Max nesta empreitada. Uma rapariga aproximou-se dele na rua e agradeceu ao homem por ter esperado por ela. Chamou-lhe tio e disse que ele era simpático. Admitiu ao homem que ele fazia o seu gênero. Max ficou feliz por ouvir isso e prometeu mostrar-lhe como funcionam os verdadeiros encontros para adultos. Esta rapariga ficou feliz por ter vindo a este encontro. Era tão ingênua e estúpida que não entendia absolutamente nada do que se passava à sua volta. O Max achava que as crianças modernas são muito estúpidas. Pouco depois, Alex conheceu no clube da luta um rapaz que já tinha falado com o presidente da empresa de limpeza. Max, que entrou no deputado, perguntou se o amigo também brigava neste local. Também se mostrou interessado em saber quem era este homem de óculos que estava ao seu lado. O rapaz não fazia ideia de que tipo de pessoa era. Por isso Max assumiu que ele era amigo de Nedobuda. Alex mostrou-se mais interessado no que aconteceu com a roupa do amigo. Mas sem responder, perguntou por que é que o rapaz se vestia assim. O rapaz disse que precisava dessas roupas para penetrar. O jovem de óculos perguntou por que é que Alex não lhe disse imediatamente que estas roupas eram necessárias especificamente para este fim. O personagem principal percebeu que a hostilidade do rapaz tinha desaparecido. Este homem pediu autorização para falar com o rapaz caído no chão. O homem pediu-lhe que esperasse um pouco, porque queria falar pessoalmente com ele, e então o seu interlocutor poderia fazer com ele o que o seu coração desejasse. Nicholas não tinha nada contra estas condições e deixou o seu interlocutor avançar. O homem aproximou-se e pontapeou o tipo caído no chão com toda a força. Este rapaz estava envolvido numa história envolvendo estudantes que namoravam homens ricos. Max estava determinado e disse-lhe para expor tudo o que sabia, começando por para quem trabalhava. Tim não tinha qualquer intenção de trair os seus camaradas, então Max decidiu continuar a sova. Tinha a certeza que iria conseguir a verdade deste homem. Perguntou-se se esse rapaz havia mudado de ideia. O homem tinha sangue frio e desferiu golpe após golpe. A violência era-lhe comum. Depois de levar vários golpes, Max pediu a Tim que escolhesse se escolheria perder os dedos da mão direita ou do pé. Olhando para este homem, o espancado percebeu o que era realmente a Yakuza. Era claro para Max que estes tipos começaram todo este negócio sozinhos, sem permissão de cima. Ele estava interessado em saber onde Midorikai estava escondido. Tim insistiu que não podia contar nada, caso contrário seria morto. Max continuou a pressionar e disse ao rapaz para escolher um dedo para começar. Depois disso, Tim percebeu a seriedade das intenções deste homem. Disse que estavam sediados em uma fazenda fora da cidade. Na aparência, era uma quinta comum que não chamava a atenção. Max perguntou a Alex o que planeavam fazer a seguir, e ele respondeu que o seu objetivo era encobrir o negócio com Sugar Daddies. O homem concluiu que o seu amigo queria ficar naquele lugar específico. Como os dois já tinham terminado, Nicholas pediu autorização para cuidar do resto. Max finalmente não se conseguiu conter e perguntou ao rapaz de óculos quem era. Respondeu que no momento definitivamente não era seu inimigo. O Max lembrou-se do ditado "o inimigo do meu inimigo", o meu amigo e namorado concordou com ele. Nicholas deu autocolantes às crianças e pediu-lhes que os colassem em locais visíveis. Pediu-lhes então que saíssem pela entrada da frente, pois tinha a certeza de que não seria possível fazê-lo pela entrada das traseiras. Max despediu-se do rapaz de óculos e pediu-lhe que limpasse. Os membros do gangue juvenil consideravam Nicholas imortal e não compreendiam o que ele poderia fazer sozinho com eles. Sorriu e chamou aqueles presentes de idiotas de cabeça vazia. Não conseguia acreditar que estas pessoas pensavam que ele tinha vindo aqui sozinho. Andy ficou muito assustada ao ver tantos lutadores lá fora. Mas a personagem principal explicou que este autocolante era necessário para que pudessem sair em segurança. Nicholas, que permaneceu no corredor, começou a espalhar os rapazes ali presentes. Rosie, que tinha caído no chão, não compreendia o que ele estava a fazer, pois acreditava que não estavam a incomodar ninguém. Nicholas sugeriu que se ela soubesse sobre Midorikai, então talvez estivesse familiarizada com gatos e batatas fritas. Ele estava interessado em saber se a rapariga já tinha ouvido falar deles. Mas a rapariga não tinha ouvido nada sobre eles. O rapaz tinha a certeza de que foi ela quem começou esta confusão. No entanto, a menina insistiu para que a Ana fizesse tudo. A Ana ficou muito zangada porque a sua amiga desmoronou tão rapidamente. Nicholas aproximou-se e deu um soco na cara de Rosie.
A menina não percebeu por que razão recebeu este golpe. O rapaz tinha a certeza que ela estava a mentir e foi ela quem começou este negócio. Rosie começou a chorar. Tentou provar que não foi ideia dela. Mas este rapaz não se importou com qual deles o fez. Decidiu desde o início que daria um murro na cara desta rapariga em particular. Rosie não percebia por que é que este homem a escolheu para bater. E então Nicholas chamou a Anna uma beldade que não conseguia vencer. Mas o seu interlocutor era feio na sua opinião. Dito isto, voltou a bater na rapariga. Depois de a menina ter desmaiado, ele olhou para Anna e disse que algo mais estava reservado para ela. Nicholas acreditava que esta colegial poderia tornar-se um dos melhores produtos. Portanto, precisava de ter mais cuidado com ela para não partir esta rapariga. Finalmente, a situação com o Sugar Daddy em que Andy estava envolvido foi resolvida graças a Alex e ao seu pai. A polícia invadiu o bar de karaoke onde todo este negócio estava sediado. Várias pessoas chegaram a ser detidas, mas entre elas não estava um único aluno da escola onde Amy trabalhava. Mas ninguém viu Rosie e Anna desde esse momento. A escola colocou as raparigas na lista de procurados e agora a polícia está à sua procura. Mas Amy continuava preocupada com a segurança deles. A professora percebeu que Andy tinha finalmente encontrado novos amigos. Uma das raparigas mostrou a OS Amigos bilhetes para um concerto dos Spade, que conseguiu. Andy pensou no nome deste grupo. Nunca tinha ouvido falar destes rapazes antes. As raparigas ficaram surpreendidas por a amiga não saber nada sobre este grupo, apesar de serem o grupo de ídolos moderno mais popular. Então, contaram-lhe que um dos membros deste grupo, Xion, estava a estudar na turma deles. Mas naquele dia não compareceu à aula. As meninas ficaram surpreendidas porque Andy não sabia realmente de tudo isto. Os amigos decidiram mostrar-lhe a foto dele e a rapariga rapidamente se lembrou que tinha realmente visto aquele rapaz. Ashley considerava-o pouco sociável, pois era muito difícil abordá-lo, apesar de estudarem na mesma turma. Por isso, as raparigas assumiram que ele não iniciou uma relação com os seus fãs. Ashley decidiu perguntar à amiga de quem gostava, e Lizzie respondeu que era definitivamente Picasso. Ela achou que ele tinha uma tatuagem gira. As raparigas perguntaram-lhe se gostava das tatuagens. Lizzie achou as tatuagens muito giras e decidiu então descobrir como Andy se sentia em relação a elas. A menina pensou por um momento e começou a desenhar algo no seu caderno. Mostrou o seu desenho às amigas e perguntou se tais tatuagens eram consideradas. As raparigas perceberam que estas tatuagens só são feitas pela Yakuza e não são consideradas moda. Sugeriram que, se ainda restasse alguém com esta tatuagem, provavelmente seria algum velhote. Andy não se conteve e disse que a idade dele não era importante para ela. As raparigas não perceberam logo o que a amiga queria dizer. E Ashley concluiu que gostava de homens calmos e maduros, atrás dos quais, como se estivesse atrás de um muro de pedra. O Eric ouviu acidentalmente esta conversa. Ele não percebeu que tipo de disparates estavam ali a dizer, e então o seu amigo contou-lhe que estas raparigas estavam a fazer planos para conquistar corações. Apesar desta explicação, ainda não conseguiu compreender a essência da conversa. Por isso Ralph explicou-lhe com mais detalhe o que estavam a pensar sobre como conquistar o coração de um homem adulto. Eric não conseguia perceber quem queriam conquistar. Ralph sugeriu que poderia ser o zelador deles. Eric não podia acreditar. E então o seu amigo, que se auto-intitulou um mestre do amor, prometeu dar-lhe conselhos. Os rapazes riram-se dele, perguntando-lhe se alguma vez tinha tido namorada, mas mandou-os calar, porque ao contrário destes dois, ele tinha experiência de namoro. O Ralph falou sobre ter uma namorada na escola primária. Ao reparar no olhar dos amigos, pediu que não olhassem para ele daquela forma. Este rapaz acreditava que o segredo do amor é muito simples e está no contato constante. O amor é caminhadas constantes e comunicação constante. Rick pensou que o amigo deles estava a dizer coisas óbvias. Mas, apesar disso, Eric decidiu escrever as suas palavras. Começou a pausa para o almoço, e todos se dirigiram para a sala de jantar. Eric aproximou-se dos colegas sentados à mesa e convidou Ashley para sair com ele depois das aulas, mas ela recusou sem hesitar durante 1 minuto. Ao reparar no seu olhar perplexo, a rapariga explicou que o torneio iria acontecer em breve e que tinha muito que fazer no seu círculo. Eric percebeu que se tinha esquecido completamente do seu clube de atletismo e convidou-a para ver depois do clube. Sem responder, Ashley perguntou por que é que o rapaz tinha deixado o clube de futebol. Mas Eric não percebeu o que isso tinha a ver com a conversa deles. A menina pediu-lhe que deixasse de andar com todo o tipo de delinquentes
pois era seu amigo de infância. E por causa do seu comportamento, olhavam-na de forma estranha. Eric ficou zangado porque ela começou a dar-lhe um sermão. Ele acreditava que ela não se importava com quem ele falava. Levantando-se da mesa, Ashley decidiu sair da sala de jantar. Mas ao sair, disse que este rapaz pode comunicar com quem quiser. Irritado com o comportamento dela, o rapaz praguejou e pontapeou uma cadeira que estava perto. Depois da aula, Ashley foi para o clube de atletismo. Ela estudou muito. O rapaz que acertou no tempo elogiou-a, dizendo que ela teve um resultado muito bom. E Ashley riu-se e disse que da próxima vez correria por último. Eric observou o que se passava de lado. Ele sabia que Ashley terminaria em breve, e se esperasse um pouco por ela, iriam certamente passar algum tempo juntos. Enquanto esperava, ouviu uns sons estranhos e decidiu ir ver o que se passava ali. Ao espreitar pela esquina, viu a personagem principal com Amy. A menina não percebia por que deviam fazer aquilo na escola, e Alex insistiu, dizendo que fazê-lo de manhã e à noite não era suficiente. Alex perguntou se era a primeira vez dela, mas a rapariga disse que tinha treino. Mas já tinha passado muito tempo e o seu corpo não se lembrava. Eric não percebia o que estes dois faziam na escola. Então decidiu olhar pela esquina novamente. Viu os dois em monociclos e ouviu o professor temer que alguém os pudesse apanhar a fazer isso. Incapaz de suportar, o estudante saiu do esconderijo e perguntou o que estavam ali a fazer. A professora disse que não era nada do que ele pensava, mas Eric não fazia ideia sobre isso. O Alex disse que estavam a treinar e convidou o rapaz para se juntar a eles. Acreditava que Eric tinha boas hipóteses e, portanto, este treino poderia ser útil para ele. O tipo não percebeu por que é que o personagem principal se tornou tão amigável, porque era ele quem estava a tentar vencer. Mas o zelador acreditava que nunca era tarde para começar a fazer amigos. O seu mestre acreditava que era melhor dar-se bem com as pessoas do que bajular e ir diretamente para a luta. O aluno achou que o zelador estava a mentir, pois ele próprio agita por vezes os punhos. Mas Alex explicou que só o faz nos casos em que é necessário. E neste momento não viu necessidade de lutar com seu interlocutor. O Alex decidiu perguntar o que é que este tipo se esqueceu naquele recanto e por que razão vagueou por ali. O próprio Eric não percebeu por que foi até ali. O rapaz decidiu deixá-los e ir embora. Por isso, Amy pediu-lhe para ter cuidado. Ao sair, Alex pensou nas palavras do zelador sobre uma boa dose. Lembrou-se de como costumava jogar futebol. Mas ele achou que ainda era melhor para ele ser livre com este bando de idiotas e ser amigo dos membros mais velhos do Midorikai. Acreditava que esta era a melhor opção para si. Os pensamentos de Eric foram interrompidos por um telefonema. Depois de atender a chamada, decidiu que aquele era o seu lugar. O interlocutor disse-lhe que estava marcada uma festa para o fim de semana e perguntou se o rapaz iria de certeza. O rapaz queria que Eric convidasse a sua namorada Ashley para este evento. Ele queria vê-la na festa porque precisava de uma mulher nova. Porque todos os antigos estão partidos. O rapaz tinha a certeza que Eric não se iria importar, pois eram amigos. Eric lembrou-se novamente de como costumava jogar futebol. Uma discussão com um colega de equipa porque não lhe passou um passe durante um jogo. E como todos se afastaram dele, dizendo que não podiam considerar alguém como ele um camarada. Por isso, abandonou o futebol, acreditando que seria melhor junto do seu povo. E depois, há um ano, conheceu Rafael. Eric recordou como ficou chateado depois de perder para os amigos no jogo pedra-papel-tesoura. Um rapaz aproximou-se deles, perguntando-se se eram os mais fortes entre os primeiros anos. Rick perguntou o que este homem queria deles, e convidou-os para se divertirem, dizendo que gosta de rapazes fortes como eles. Consideravam este tipo perigoso e tinham medo de ter que lutar contra ele. No entanto, em vez de lutarem, foram simplesmente jogar bowling. Depois cantamos no karaoke. Passaram cada vez mais tempo juntos com Rafael. Pareciam divertir-se muito passando tempo juntos. O Rafael acabou por ser completamente diferente. Inicialmente, os rapazes nem conseguiam pensar que ele era essa pessoa. Foi depois desta reunião que Eric decidiu que havia coisas mais divertidas do que os clubes. A partir daí, passou a conviver com Rafael todos os dias. Divertiram-se tanto até que o rapaz ficou entediado com este passatempo e decidiu mostrar aos amigos o que considerava um ótimo lugar. Os rapazes ficaram surpreendidos ao ver o que estava a acontecer nesse local de festa. Havia drogas e álcool por todo o lado, e o local parecia um armazém abandonado renovado. Vendo a reação dos novos amigos, Rafael assumiu que ainda eram demasiado novos para isso, uma vez que ainda eram caloiros. Mas tinha a certeza de que esses rapazes se iriam habituar rapidamente a esse ambiente.
E depois disso vão perceber como tudo isto é legal. Eric acreditava que podia fingir que não tinha visto esse lado de Rafael, e assim a sua vida continuaria maravilhosa. Foi exatamente isso que ele fez o tempo todo. Mas Ashley não deveria ter de lidar com tudo isto. Decidiu ligar à AOS Amigos e contar o que aconteceu. Os rapazes não percebiam por que é que Rafael precisava daquela rapariga. No entanto, Eric também não sabia a resposta a esta pergunta. Acreditava que o amigo deles apenas se queria divertir constantemente. Ralph decidiu que estava na hora do mestre do amor entrar no jogo. Como Rafael só precisava de uma beldade, decidiu seduzir uma senhora e cortejá-la. Eric não tinha a certeza se isso ajudaria, mas o amigo insistiu que teria tempo para fazer tudo. Ralph estava feliz por finalmente ter chegado a hora das suas técnicas de captação. Não ouviu as tentativas do seu amigo para lhe explicar o motivo pelo qual não conseguiriam trocar a rapariga tão facilmente. No dia seguinte na escola, Andy foi até a sala do zelador. Ao entrar, a menina pediu desculpa por a ter incomodado. Perguntou à personagem principal se Max estava ali. Mas ele não percebeu por que é que ela procurava este homem no quarto dele, pois ele nem sequer trabalhava na escola. Depois a menina disse que a amiga gostaria de consultar a personagem principal. Então, decidiu lembrá-lo de que era um empregado de limpeza comum. Ashley entrou no quarto e disse que Andy lhe disse que foi Alex quem ajudou a acabar com o negócio do Sugar Daddy. O Alex estava interessado em saber se esta consulta também estava relacionada com os infratores. Era exatamente esse o caso. Mas a menina não sabia exatamente por onde começar. Ela achava que o Eric e os outros rapazes da turma andavam a agir de forma muito estranha ultimamente. A personagem principal não percebeu o que a rapariga queria dizer com um comportamento estranho. Ela disse que não comunicavam há muito tempo e de repente ele convidou-a para sair juntos. Ralph também começou a perseguir ativamente as raparigas como confirmação de que ela tinha reencaminhado correspondência da sua amiga. A menina estava interessada em saber se Alex sabia quem era Rafael, mas este nome não lhe era familiar. Ashley disse que este é um estudante do ensino secundário que causa sempre muitos problemas, e 3 colegas acabaram de falar com ele. Andy interveio e disse que este rapaz é um dos artistas do Miderikai. Alex recordou que era exatamente essa a organização que lidava com os Sugar Daddies. As meninas temiam que, se não interviessem agora, fosse tarde demais. Depois de ouvir as meninas, Alex perguntou-lhes o que queriam dele. A Ashley queria muito que ele ajudasse a limpar a escola. A personagem principal concordou facilmente em fazê-lo, pois esta situação afeta diretamente a limpeza da escola.